Olá, Mostrando a Cara começa agora entrevistando Erlon Pascoal, um homem de e da cultura. Ele hoje é o diretor da Faculdade de Música do Espírito Santo. Com vocês, Erlon Pascoal em Mostrando a Cara. Olá, Erlon, seja bem-vindo. Um prazer muito grande estar aqui com você. Gobi, eu admiro você já há um bom tempo, né? Com toda a história. E eu também, né? Recíproca. Vamos rasgar cedo agora. Não. Quem é Erlon Pascoal? Olha, eu sou uma pessoa ligada à cultura desde a minha adolescência. Sou uma pessoa que nasceu em São Paulo e tem um vínculo muito grande com várias áreas da cultura. Eu estudei letras, português e alemão e acabei me desenvolvendo bastante. Você nasceu onde? Nasci em São Paulo, no bairro do Ipiranga. São Paulo. São Paulo. Perdi todo o sotaque, não tenho mais. Moro aqui desde 87, então tenho uma história ligada à vida, à cultura do Estado do Espírito Santo muito intensa. Já me sinto parte de toda essa... quase 30 anos no Espírito Como Santo. Você está quase pedindo passa. aposentadoria já. É 35, no 35, caso. mais 5. Eu só teve 3 anos que eu morei em Brasília, nesse ínterim, que eu trabalhei no Ministério da Cultura. Mas, obviamente, não perdi o vínculo com a cidade. Então você nasceu em São Paulo. Que ano você nasceu? Olha, nasci, estou completando 60 anos agora, junto parabéns, com a FAMES. Eu até fiz uma brincadeira dentro da instituição, porque a FAMES completa 60 anos, a UFES também, né? O Marista também. Você e eu também. Nós dois. Agora fevereiro. Então vamos fazer uma festa única. Esse é o melhor tempo, então? Os 60 anos de todos, eu acho que então estamos na melhor época, né? Na melhor época. Todos comemoramos, somos os melhores, né? A UFES, o Marista, você, eu, a FAMES. Por isso que eu fiz a brincadeira, vamos comemorar todos juntos. Que é uma característica da nossa geração hoje, por exemplo, na geração do meu pai, talvez do seu, essa idade já era uma idade em que as pessoas estavam de pijama vendo TV. Hoje não, os nossos ídolos, eu vejo na TV lá Caetano, Chico, tem 72 anos, Gil fazendo show com mais de 70 anos, Roberto Carlos, enfim, toda uma geração aí que tem mais de 70 e que produz. Eu estava comentando com você. Roberto Carlos, eu acho que ele não sabe que está fazendo 70, não. Ele ainda não se tocou com isso. Na hora que ele continua aquele garotinho bonitinho, do terninho azulzinho, aquele cabelinho. Fazendo o personagem do adolescente. Dele, ele continua. Tem que assumir a idade, né? Poxa, é tão bonito, né? Gil, Caetano, Chico, né? Erlon, você falou do seu pai. Você nasceu em São Paulo em 1954. Como era a sua família? Seu pai fazia o quê? Sua mãe? Você tem mais irmãos? Olha, a minha família é uma família relativamente pequena, né? Embora os meus pais tenham muitos irmãos, de origem italiana, até uma origem curiosa, porque a origem do meu pai é do Bexiga, de São Paulo. Pascoal é sobrenome? Pascoal é sobrenome italiano, então tem todo um lado da família paterna que vem de imigrantes italianos que se alojaram em São Paulo, no famoso bairro do Bexiga, que no começo do século XX era o bairro que abrigava, não só o único, mas enfim, um dos bairros principais que abrigava imigrantes italianos. E a minha mãe é de origem espanhola. Os meus avós eram espanhóis do Rio Grande do Sul. Então, tanto que o Rio Grande do Sul eu tenho um vínculo muito grande com o Você acha Estado. Que o lado artista, tradutor, diretor, professor, vem mais de onde? Da Itália ou da Espanha, ou os dois juntos? Eu diria os dois, essa mistura, porque eu me identifico com os dois. Um dançarino flamenco, o outro cantor de ópera. Música, teatro, sensualidade. Tanto quando eu fui a primeira vez para esses dois países, nossa, eu me identifiquei intensamente com os dois. Visitei a terra lá da minha avó da Espanha, que é a região de Granada, Andalucia. Minha avó era de origem gitana, lá do Rio Grande do Sul. E minha mãe, em uma determinada época, veio a São Paulo, porque eles tinham pensado em mudar do Rio Grande do Sul para São Paulo. E aí conheci meu pai, e ela acabou ficando, a família dela voltando. Meus avós, todos eles moravam no Rio Grande do Sul. Tanto que todos os anos... São quantos? Seu pai fazia o quê, sua mãe lá? O meu pai era comerciário, melhor dizendo, trabalhava em comércio. O meu avô italiano era sapateiro, que era uma profissão, enfim, na época... Artística. Quase fazia sapato. Hoje em dia você não conserta sapatos, essas coisas, não produz sapatos. Você sabe que eu ainda conserto, eu adoro quando dá graxa do sapateiro. Eu gosto. Mas é algo incomum, é o que saiu. Eu gosto disso. Que saiu de. Acerta, costura aqui, eu ainda me dou esse trabalho. Eu sou aquele que joga fora. Eu mando consertar guarda-chuva, para você ter ideia. Adoro. Bota outra haste. Sou colecionador de guarda-chuva. Olha só. Quantos irmãos você tem? Eu tenho um irmão só, embora meus pais, como eu disse. Mora aqui também? Não, todos moram em São Paulo. Eu moro na realidade da família. Seus pais são vivos? Não, meu pai faleceu já há 3 anos. E minha mãe está numa fase bastante difícil, porque ela completou agora 90 anos.
e tem Alzheimer no estado bastante avançado, então eu tenho periodicamente ido a São Paulo acompanhando esse processo, mas é um processo que não tem caminho de volta. Não, e tenho lá muito triste, é uma doença degenerativa degenerativa que ele tira de dentro, deixa só um pedaço de carne ali. Porque você não consegue dialogar, conversar, a pessoa não perde a relação com o mundo. E lá ela volta às origens. Então, mas, enfim, eu vejo isso, é óbvio que tem um sentimento envolvido, mas com uma certa naturalidade, porque é o processo da vida. Como nós um dia também vamos, não exatamente ter Alzheimer, mas enfim, chegar ao final desse ciclo, né? Então, essa minha relação com São Paulo hoje continua forte, porque tem todas as raízes familiares, primos. Você vai lá, você está sempre lá? Sempre lá, e eu até brinco muito com amigos e família, porque eu adoro passear em São Paulo, não quero mais voltar não, porque a vida, o cotidiano lá, é barra pesada, assim, aquele trânsito. É guerra, vamos dizer, é guerra urbana. Isso. Por mais que você, digamos, tenha acesso a muita coisa, diria assim, não digo melhor, mas assim, o que é de melhor produzido pela vida social, as benesses da sociedade, nessas grandes cidades, nessas megalópolis, você tem acesso a elas, seja programação cultural, entretenimento, restaurante, enfim, toda uma gama de... Você estudou letras lá em São Paulo? Estudei letras na USP e acabei optando por alemão. Aliás, a culpa do alemão, o meu interesse por alemão foi uma pessoa do teatro que você conhece muito bem, que é o Brecht. Porque antes eu até causei furor na minha família, porque eu saí do segundo grau e não queria mais estudar. Eu entrei num curso de teatro em São Paulo. Minha mãe, aquela coisa que o filho tem que fazer faculdade. Exatamente, anos 70. Aí entrei numa escola de teatro em São Paulo, um curso longo de 3 anos e mais um ano de montagem, enfim, uma série de coisas. E nesse último ano nós montamos uma peça do Brecht, o Preceptor, que eu acabei fazendo até o personagem principal e tal. E na época não havia textos de Brecht traduzido para o português. Nós conseguimos a tradução da Argentina, em espanhol, e aí fizemos todo aquele trabalho. Eu peguei o original, querendo ler, impossível, comprei um dicionário, aquela coisa toda, acabei entrando num curso de alemão. E aí fiz o vestibular, resolvi fazer o vestibular da FUVEST em São Paulo para letras. Concentração. E aí a opção foi... opção alemão. Foi alemão. E aí, você em São Paulo, você veio para cá solteiro, você casou. Erlon Pascoal, casado, filhos. Casado quantas vezes? Quantos filhos nesses casamentos? Futuros casamentos, futuros filhos ou agora netos? Me fale isso. Netos eu não sei. Eu tenho 3 filhos em idades bastante diferentes. Eu tenho um casal... Em idade produtiva, fértil? Um deles, sim. Eu brinco que é o Daniel Galvão, que eu brinco que ele é autossustentável, ele já está... Enfim, é filho da Margarete Galvão, né? Nós temos uma relação... Atriz e professora. Excelente atriz, também. Professora, diretora, escritora, enfim, tem toda uma trajetória. Nós viemos juntos para cá na época, depois nos separamos aqui. Você casou com ela em São Paulo? Casei com ela em São Paulo, embora não foi um casamento de igreja, foi uma coisa, digamos assim, mais na época comum, mais alternativa, né? Porque nós fazíamos teatro, aquela coisa pela cabeça de vocês. Então não cabia aquele casamento tradicional e tudo mais. E nos separamos aqui eu tive outras relações e numa delas acabaram vindo esses 2 filhos lindos que eu tenho. Que são quantos anos, seus filhos? Vão fazer 7 agora em janeiro, tem 6 anos, Flora e Francisco são gêmeos. E com os quais eu mantenho uma relação intensa. Essa é a alegria de voltar para casa. Nossa, eles moram com a mãe. Porque Você não está mais junto também? Já está pronto para outra relação? Sim, moro sozinho. É bom que faz a propaganda aqui, ó. Você que está aí solteira, precisa de um cara fértil, está aqui, ó. Erlon Pascoal, artista, gestor público, fantástico. Eu recomendo. Moro só, mas a minha relação com os meus filhos é intensa, é diária. Todos os dias eu passo para vê-los, passo um dia pelo menos comigo, dorme um dia da semana comigo, mantenho isso. Que é até interessante, porque o primeiro filho, Daniel, eu tinha 20 para 21 anos, com a Margarete. E agora, numa outra idade, né, tinha 53, né, 54, 53 anos, tive um outro filho. Então, 2 idades extremas. Você acha que você foi melhor pai nessa segunda vez? Você é melhor pai do que na primeira? Isso influi em alguma coisa? Sim. Estar mais maduro? Eu não tenho dúvida, com certeza, Gobi. É óbvio que é difícil falar fui melhor ou pior, mas agora eu percebo que eu tenho
mais tempo, por incrível que pareça, porque eu faço achei que você muita ia falar coisa. isso, mais tempo. Muita coisa, porque o tempo é aproveitado. Na época eu era muito jovem e queria fazer 300 mil coisas. Inquieto, inquieto, ansioso, e viajava. Perscrutador. Isso, e querendo viver muita coisa. Hoje, é claro que eu continuo querendo viver muita coisa, mas já vivi muita coisa. É uma história por trás. Muita vivência em todos os sentidos, desde da vida amorosa até os sonhos, né? Uma série de sonhos que você vai realizando ao longo da vida. Então, a relação com o tempo, vamos dizer, na relação com os filhos, é intensa. Então, nesse sentido, eu acho melhor a maneira como eu lido com essa questão, com a criança, né? Com esse universo infantil, que é um universo que me estimula, me revigora, me mostra de novo uma faceta da vida que você vai, ao longo do tempo, deixando para trás, né? E como é que você veio para Vitória, Erlon? Foi um naufrágio ou você aportou nesta ilha abençoada? Abençoada. Você vê como é que são as coisas. São as coincidências da vida que, na realidade, não existem, né? É uma série de forças. Eu queria sair de São Paulo, uma determinada época da vida... 27 anos. Há 27 anos. Há 27 anos. Quer dizer, na realidade, um pouco mais, né? Porque eu morei em outras cidades antes de Vitória. Morei na Alemanha, em Berlim, que eu fiquei lá 2 anos, morei em Belém do Pará. Alemão foi para lá, por isso você é o melhor tradutor de Brecht, de Goethe, e lá vai de outros aqui no Brasil. Eu traduzi muita coisa, já pelo menos perto de uns 40 livros aí. E aí morei em Belém do Pará e morei no Rio. E Belém? O que você achou? Olha, eu adoro aquilo lá. Belém é uma cidade única. Eu adoro. Belém é uma cidade única. Toda miséria, mas parece que eles prezam mais a cultura do que nós. Festival de ópera, o Teatro Nossa Senhora da Paz, aquilo é fantástico. Concordo. Trabalhei no Teatro da Paz lá durante quase 2 anos, montando espetáculos. Foi curioso porque em São Paulo, Belém, para mim, era um lugar distante, ficava lá não sei aonde, no norte do país. Na Alemanha, quando eu morei lá, o interesse maior dos alemães, das pessoas, era pela Amazônia. São Paulo é megalópole e tal, as pessoas já conheciam, tem Nova York. Vimos isso na Copa agora, né? Foram parar lá com os índios no Para sul da Bahia. Índios. E os brasileiros foram para a Europa, né? Para o gelo. Porque você eles vai... erraram o país que eles tinham que ir jogar futebol. Acho que aconteceu isso. E, em vez de treinar, eles iam para o consultório psicológico. Consultório psicológico. Eles eram tudo trocado, fizeram tudo errado. Vamos. Mas as pessoas, no caso dos alemães, você lembrou bem na Bahia, vão atrás do que não tem. Então lá eu conheci pessoas do Greenpeace, então o tema ligado à Amazônia era muito intenso. Aí conheci alemães que desenvolviam um trabalho lá naquela região, inclusive em Belém. Belém tem uma filial do Instituto Goethe, se ensina a língua alemã, tem um vínculo lá com biólogos, jornalistas, etc., em função do interesse. E aí esse vínculo que eu fiz na Alemanha me fez depois morar lá 2 anos, desenvolvendo um projeto junto com a Universidade do Instituto Goethe, a Secretaria de Estado da Cultura, montando espetáculos, traduzindo textos alemães, adaptando-os para a realidade amazônica e montando lá, inclusive no Teatro da Paz, é um luxo. A única vez na vida, sei que é do teatro, que eu tive condições para montar espetáculos, assim, extremamente amplas, profissionais, agradáveis, que eu ensaiava, tinha a sala de ensaio. Festival de ópera. Um mês do Festival de Ópera, tem uma programação intensa, tem uma cultura, uma alegria, uma relação com a vida que eu aprendi muito lá, que é muito diferente aqui do Sul, né? Aquele ritmo do Rio, como eu dizia lá, a maneira como as pessoas lidam com o tempo, com as preocupações. Você que é tão especializado em cultura alemã, a gente vê um povo que fez guerra, holocausto, perseguiu os judeus, e, no entanto, um povo que se reergue. Tem gente que diz que o alemão é muito mestre em esquecer o passado. Ele começa tudo de novo todo dia. Hoje você vai Berlim, eu acho que é a cidade do futuro, é uma coisa incrível, os espaços, os prédios, que essa capacidade regenerativa que a sociedade alemã tem, a cultura alemã tem, como é que você acha que isso se dá por causa de quê? E isso seria bom para a gente aprender em quê? Olha, você lembrou bem, né? Berlim, eu tenho uma admiração, eu morei lá, tenho uma admiração profunda pela cidade, por tudo aquilo que ela representa, não só em relação à história, ao passado, mas ao presente, ao futuro. Eu concordo com você, é uma cidade que aponta para o futuro. E a cultura alemã é muito sui generis, né? Ela conseguiu, é difícil definir uma cultura tão complexa como aquela, mas chegar, digamos assim, ao mais profundo daquilo que se pode conseguir atingir
dentro da cultura ocidental, para o bem e para o mal. Né? Ela tem essa ambiguidade. Tanto que tem um livro, que não só eu digo isso, mas muitos falam do Goethe, que é o Fausto, que é um personagem emblemático que talvez represente essa alma alemã dividida, aquele personagem que busca o saber absoluto, né? E que vende a alma ao demônio em troca de saber absoluto, o Mefistófeles. Por sua vez, o Mefistófeles é um demônio sofisticado, cheio de bons argumentos. Tem um monte aí, esse ano está aparecendo um monte. Vários. Né? Ele é o demônio da modernidade, porque não é aquele cara feio de chifre, de não sei o quê. Não, ele é de terno, ele fala bem. Sedutor. Sedutor, Legal, belo. olha, o papo está tão bom que dá vontade de parar não, mas a gente tem que chamar intervalo, Erlo Pascoal. Mostrando a cara, interrompe rapidinho essa entrevista gostosa, cultural, biográfica também com Erlo Pascoal, artista, diretor da Faculdade de Música, mas volta já já, perde não, vai lá rapidinho onde você tem que ir e volta, que vale a pena, depois a gente vai falar inclusive da Faculdade de Música, eu acho que vai dar tempo para isso. Mostrando a cara com Erlo Pascoal, volta já já. Olá, voltamos, mostrando a cara, retorna com esse entrevistado divertido e inteligente, Erlon Pascoal. Erlon, falemos agora da sua trajetória profissional. Veio para Vitória, vai parar em Brasília, foi subsecretário de Cultura, agora gestor da FAMES. Como se deu isso? Como você vê? E como você vê a Faculdade de Música? Eu lhe peço, estamos em período eleitoral, sem propaganda, mas como você vê essa instituição como artista, como gestor, como produtor, e não comparativo, alguma coisa assim. Não, sem dúvida. Eu, na realidade, quando eu vim para cá, e a minha atividade, eu disse, em Belém, em outras cidades, era uma atividade voltada à produção artística, montando espetáculos e, ao mesmo tempo, paralelamente, desenvolvendo trabalhos de tradução. Eu sempre tive mais de uma, vamos dizer, profissão, que era uma dificuldade que eu tinha em casa. Meu pai perguntava, o que é que você faz? Eu tinha dificuldade de... O meu irmão era mais... policial que um dia me perguntou, o que é que você faz? Sou artista. Sim, faz o quê? Toca? Eu falei, não, sou diretor. O que é que faz um diretor? Tem uma hora que você está conversando aqui comigo, não tinha percebido. Eu estou conduzindo a cena. Então, meu pai, filho de imigrantes italianos, aquela coisa toda certinha, ele tinha dificuldade de entender. É tanto que, às vezes, eu usava uma expressão para facilitar na família. Quando eu viajava, quer dizer, eu mudei de cidade, né? Saí de São Paulo, eu vim do Rio para Belém. Então, meu pai perguntava, e aí, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu fui transferido. Porque aí ficava fácil. Burocrático, né, no modo dele entender. Fui transferido, então... Fui transferido. Então, tá não é me fui. Fui a Vitória, fui transferido para Vitória. Então, ele entendia e ficava mais fácil. Achava chique. Meu filho foi transferido. Devia dizer para os rapaz, meu filho foi transferido do emprego. Mas aí eu satisfazia esse lado. Você nunca saiu correndo de lugar nenhum, não, né? Você foi transferido mesmo. Então tá. E aí depois eu comecei, em função de uma série de questões, e tudo agregar ao meu trabalho, trabalho de gestor público, né? O interesse, quer dizer, além de ter sido ator, diretor de teatro, tradutor, professor de teatro durante muitos anos, fui durante quase 10 anos professor e coordenador da FAFI. Trabalhamos juntos lá, né? Foi você que me levou para a FAFI. Com muito prazer. Isso na minha história eu não esqueço nunca. Eu como coordenador e você como professor, um professor que deu uma dinâmica lá muito intensa na produção de espetáculos, inclusive aqui nesse teatro magnífico. E aí eu comecei a me envolver com a questão da gestão cultural, comecei até a estudar o assunto. Trabalhei na prefeitura como na área de, como é que era o nome lá? Diretor de cultura, sei diretor, lá, tinha um cargo lá. Subsecretário, no caso, que era mais ou menos. Mais ou menos isso. Eram diretores de departamento. Diretores de departamento. Então, fiquei lá durante 1 ano e meio, 2 anos. Gestão de? De cultura. Não, mas quem era que estava na gestão? O Jorge Alencar, que era o secretário. O secretário, Paulo Artung, prefeito. Prefeito, foi nessa época. E aí me envolvi com um projeto chamado Vitória do Futuro, comecei a desenvolver uma série de atividades. E aí o projeto Terra, ligado à cultura, enfim. E aí meu trabalho com gestão foi se desenvolvendo até 2003, começar um novo governo. A Neuza Mendes foi uma secretária magnífica, fez um trabalho rico. Não posso falar de Neuza, sou fã dela, da Luísa, filha dela, dei aula para a Luísa, preparei a Luísa. Eu tive a honra, o privilégio de trabalhar com ela, trabalhamos juntos, então foi um trabalho intenso. Pegamos a Secretaria de Estado da Cultura num estado. Eu queria namorar com Neuza, eu ainda vou conseguir, tá, Neuza? Você espera, tá, Neuza Mendes?
Eu tenho tempo, nós temos tempo. Vamos. E aí foi adiante, até eu chegar à subsecretaria, fiquei 5 anos como subsecretário de Cultura do Estado, aí, em mais de uma gestão, mas nesse ínterim fui convidado para trabalhar na gestão Gil, a quem eu admiro muito, uma figura ímpar na história da cultura brasileira e da gestão brasileira. Para mim foi um marco. Você foi para Brasília, Ministério da Cultura. Aí fiquei 3 anos lá trabalhando na Secretaria de Políticas Culturais, cuidando de projetos internacionais, aí esse vínculo com a Alemanha. Brasília é um lugar distante do Brasil, Erlon? Olha, num certo sentido, sim, né? Geograficamente, é como se a cidade olhasse o Brasil de longe, né? Porque, ao mesmo tempo, você Será que é por isso que lá eles não sabem que o Espírito Santo existe? Será que... Embora aí a questão é mais política, né? Tem outros vínculos. Picuinhas e etc. Porque o outro lado má da cidade, má vontade, vontade, eu acho que é a coisa mais por aí. Porque, por outro lado, na cidade, você encontra gente do Brasil inteiro. É uma cidade sui generis nesse aspecto. Eu nunca conheci nenhuma cidade do mundo, ou do Brasil, melhor dizendo, que você encontra gente de todos os estados, do Piauí, outro de São Deve ter Paulo. centro cultural de cada estado, de né? cada estado. Feira e encontros. Encontros, porque a cidade se formou assim. E junto a isso, pessoas do mundo inteiro. Porque tem as embaixadas todas que estão lá e tal. Certeza. Então isso fez da cidade, deu a ela, hoje em dia, né, onde já existe geração que nasceu na cidade, uma característica muito própria. Tanto que a primeira sensação que eu tive lá foi de não gostar da cidade, depois achar a cidade interessantíssima, fazer bons amigos, se locomover Aí lá você com facilidade. volta para Vitória, é subsecretário de Cultura e diretor da Faculdade de Música. Como o nosso tempo eu tenho que tornar ele bastante produtivo, senão a gente batia papo aqui, mas eu ia conversar, tem muita informação, você tem muita coisa para contar. O que é a Faculdade de Música para você, Erlon? Bom, foi uma honra, em primeiro lugar, receber esse convite da Faculdade de Música. A minha área de formação, como eu já expliquei, não é a música, mas é a cultura, a experiência. Ópera, você montou espetáculos Montei, musicais, já dirigi várias óperas, inclusive aqui nesse teatro magnífico também. A relação com a gestão cultural nesses anos todos foi se aprimorando. Então, a Faculdade de Música, quando eu recebi o convite, confesso, foi um desafio de um lado. De outro lado, eu pensei, puxa vida, né? Uma área que eu não conheço, a área da formação, a área acadêmica. Então, quando eu me inseri nesse mundo, eu vi que é um universo extremamente significativo, rico, uma instituição que desempenha uma atividade nobre aqui no Estado do Espírito Santo, que cumpre uma missão extremamente significativa para o desenvolvimento, para a evolução cultural do Estado, forma instrumentistas, músicos, cantores, pessoas ligadas, profissionais da música. Quantos alunos hoje tem na Faculdade de Música? Olha, a faculdade tem 1.400 alunos, é um número grande. Lá. Ela também desenvolve outros trabalhos? Projetos de extensão que eu, inclusive, busquei bastante intensificar esses projetos de extensão. Para você ter uma ideia, nós temos 9.000 alunos em projeto de extensão e 1.400 lá, o que dá quase 11.000 alunos nos projetos todos. São esses alunos que trabalham os projetos de extensão ou são outros profissionais? Não, são outros profissionais, são professores contratados para os projetos de extensão. Então nós temos, por exemplo, um grande programa que fazemos com a SEDU, que é o FAMES nas escolas. Nós atuamos aí em 121 escolas do estado todo, no estado inteiro, para você ter uma ideia, norte, enfim, em todas as regiões. Agora com 102, 103 professores trabalhando integralmente nesse projeto. Temos núcleos de musicalização aqui na Grande Vitória, em escolas da região do estado presente e por aí vai. Então esses projetos de extensão para mim são tão importantes quanto a formação interna lá, acadêmica, porque nesses 1.400 alunos a instituição não se dedica só à formação de bacharelado e licenciatura. Nós também somos escola de música, não só faculdade. Tanto que nós temos curso lá para 6 anos até a terceira idade. Então, são vários cursos que tem... Ela está inserida na comunidade? Tá, esses cursos, né, que você falou, terceira idade. Muito inserida. Tanto que é uma dificuldade que nós temos hoje, que é vamos dizer, entre aspas, o problema do sucesso, né? A gente abre lá vagas para um curso livre, 30 vagas, aparecem 800 pessoas. Caramba. Que de um lado você fala, pô, sucesso. Excelente, mas você vai ter 770 insatisfeitos. Insatisfeitos, quer dizer, então isso mostra um outro lado da questão da relação da formação cultural no Espírito Santo, que o Espírito Santo então, precisa de mais espaço. Pode se ampliar mais, não tenho dúvida, mais. Não tenho dúvida. Inclusive, uma ideia que está surgindo é nós criarmos núcleos. Né? Quer dizer, já que a faculdade não tem como abrigar
esse grande número de pessoas, o espaço físico não suporta, nós irmos para outros lugares. Há uma demanda grande do interior e também dos bairros periféricos de Vitória? Muito. Tanto que no interior, com esses projetos, Famílias nas Escolas, esse estímulo à prática musical, bandas, violões e corais, eu estou tentando criar uma bolsa lá para facilitar a vinda dessas pessoas estudarem aqui no Espírito Santo. Aliás, eu queria aproveitar, eu trouxe aqui um materialzinho para você depois se deliciar lendo, Legal. Já que não vai dar tempo de eu falar muita coisa aqui sobre a instituição, que você lesse alguma coisa depois aqui. Enfim, a instituição esse ano completa 60 anos, então a gente tem toda uma atividade que a gente desenvolve, tem o núcleo de musicalização. Eu preciso desse, inicial. O meu padrão vai ser esse aqui, do início. Tem esse aqui, são o FAMES nas escolas, esses projetos. FAMES, 60 anos, que legal. Este ano, parabéns, Faculdade de Música, parabéns a todos vocês que estão lá trabalhando, que coisa boa. Um projeto nós temos nas igrejas, que é FAMES das igrejas, tocamos na Catedral, Igreja do Carmo, São Gonçalo, aliás, igrejas evangélicas. A busca pelo aprendizado musical por parte dos religiosos é muito grande, né? Muito intensa. É maior do que, vamos dizer, um percentual muito maior do que de pessoas que estão querendo apenas aprender música pela música. Embora agora, com esse projeto FAMES das escolas, está se equilibrando. Por isso que nós criamos esse projeto, porque todo rito religioso de qualquer religião tem canto, tem gente que toca, tem gente que canta. A música sacra é algo lindo. É parte integrante. Aqui, enfim, informação sobre a instituição, quando surgiu, etc. Aqui O nosso telespectador, ele está vendo você me manda um monte de presente, legal. Circuito FAMES 2014 está aqui. Ele consegue esse material se ele quiser? Claro. Tem informações? Na instituição. O que ele faz? É só passar na instituição, vai ser um prazer muito grande receber. Caiu, a gente finge que não vê, porque está na televisão, entendeu? Mas não vi nada. Finge, porque você vai ter que ir lá embaixo, pegar, vai dar... Mas quem quiser passar na instituição, vai ser um prazer muito grande receber. Existe um setor para a pessoa procurar claro, lá? O setor de comunicação. De comunicação. Quem que ele procura? A Daniela e a Azul são duas pessoas responsáveis pela área de comunicação. Se a pessoa quiser alguma informação, material... Material, uma produção gráfica que nós temos, a produção de livros. Nós começamos no ano passado, de 2012, o ano passado intensificamos uma média de 6 livros por ano também. Enfim, revistas, tem aqui revistas sobre música, todo um material, quem quiser, e uma bolsa para você guardar tudo isso. Eu sair daqui e levar para casa com facilidade. Erlon, muito obrigado pela sua presença. O nosso telespectador aprendeu, inclusive, que você pode intervir, pode participar, pode buscar informações na Faculdade de Música, Setor de Comunicação. Isso que eu estou ganhando não é um privilégio, é para você. Está lá. E buscar mais informações e, quem sabe, descobrir dons, habilidades, talentos que você não sabia. Eu lhe agradeço muito a sua presença, agradeço a sua presença bastante e deixo para você encerrar ali da câmera, falar o que você quiser. Também se não quiser falar, também não tem problema nenhum, tá? O programa é livre para isso. E muito obrigado, Erlon, e parabéns. Não, só queria te agradecer, te parabenizar também pelo seu trabalho. Eu achei que eu ia pegar o material que ela deu a mão. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Enfim, foi um prazer muito grande estar aqui. Eu espero que essa nossa conversa tenha sido útil para todos os seus telespectadores. Legal, vou sair até de bolsa aqui. Erlon, muito obrigado. Sucesso é seu destino. Para nós todos. Amém.